E vamos lá. Vamos lá. Que ele demora aqui mesmo, gente. É normal, tá? Tem que aparecer a mãozinha aí. Entrando. Aí. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Beleza. Eu vou até verificar aqui no Instagram aqui para ver também se tá passando. Vou verificar em outra conta. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Mais uma live no dia de hoje aí. Nós estamos mais um dia aí trazendo conteúdo, conhecimento para vocês. E hoje estamos com Andréia Rodrigues e estamos também com Cristiane Teixeira. Vamos falar hoje sobre um assunto interessantíssimo que todo mundo deveria ter conhecimento e entendimento sobre esse assunto. Vamos falar sobre narcisismo, relacionamento tóxico. E aí, você já esteve em uma relação tóxica? Já se envolveu com uma pessoa narcisista? Existem narcisistas na sua família? Ou será que você é o narcisista? Ainda existe essa possibilidade também, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre este assunto. Estou aqui com a Andréia Rodrigues e com a Cristiane Teixeira. Andréia e Cristiane, vamos se apresentar aí, gente? Bom dia, pessoal, povo lindo, povo abençoado. Eu sou Andréa Rodrigues, psicanalista, terapeuta cristã, pastora, sexóloga. Estou fazendo especialização de infanto-juvenil, transtornos de personalidade. Estou casada há 31 anos com o pastor Elcio, tenho 4 filhos, 8 netos e sou amada do Pai, sou querida, né, que nós temos que nos sentir amada e amo cuidar de pessoas. eu sou Cristiane Teixeira, daqui de Indaiatuba, sou arquiteta e venho como convidada para falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo, na qual eu fui uma vítima desse tipo de narcisismo. Então, eu tenho 32 anos, hoje estou liberta, graças a Deus, mas vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês a minha história, um pouquinho da minha experiência. Muito bem, gente. Quem não me conhece, está entrando aqui agora. Acho que se já me segue, já deve saber um pouquinho da minha história também. Eu sou a Priscila Domingos, eu sou psicanalista, sou formada também em ciência da religião, sou professora de formação e sou também psicoeducadora e psicopedagoga. A gente está se reunindo aqui mais uma vez para poder estar falando do assunto sobre narcisismo. E a gente está com uma convidada também muito especial, que é a Cristiane Teixeira, que ela vai falar um pouco da experiência dela, né? Do que ela passou aí em relacionamento narcisista. Eu achei interessante que ela usou uma palavra e ela terminou falando assim: hoje estou liberta. É exatamente Glória a isso, né, Deus. Cris? É exatamente isso, né, Cris? Glória a Deus mesmo. É uma Glória. cadeia o narcisismo, né? O relacionamento, né? Realmente, e só percebe, parece que você percebe mais depois que você sai do que enquanto você está dentro desse cárcere. Porque enquanto você está vivendo ali a experiência, você não tem noção e nem sabe nomear o que você está vivendo. Tanto é que um pouco do que eu consegui entender foi quando bateu aquela... Deixa eu entender um pouquinho o que está acontecendo. E foi onde descobri essa palavra, narcisismo, e foi aonde eu fui procurar entender, e aí eu entendi o que eu estava vivendo. Então, depois que você sai, você tem muito mais visão e consegue montar o quebra-cabeça de tudo que você vivenciou dentro do relacionamento. É verdade. E aí, pastora, o que você acha disso? Olha, eu penso que hoje tem muitas pessoas que vivem num relacionamento abusivo com pessoas que têm os traços de narcisismo, ou então que realmente é narcisista. Eu já vivi, né, situações assim dentro da minha casa, mas eu não sabia que era um narcisismo. Então, muitas pessoas não têm essas informações, não sabem o que é viver com uma pessoa narcisista. Como a gente estava falando semana passada, tudo no início, como que fala? É bomb love? Como que é? Que você Love falou, bomb. Pri? Love É bomb. tudo maravilhoso no início, tudo bom, né? Tudo, nossa, nunca imaginava. A pessoa, ela tem aquele encantamento, né? Então, as pessoas não percebem
que a pessoa ela tem ou a personalidade mesmo narcisista. Então, eu acho que esse assunto é muito relevante de nós estarmos falando, passando, porque tem muitas mulheres, como homem, como a gente viu semana passada, que também passa pela mesma situação e não sabe como lidar. Então, eu acho que esse conhecimento que nós estamos passando é muito bom para abrir os olhares, né, de pessoas que vivem um relacionamento abusivo dentro de casa. Sim, com certeza. Gente, já quero pegar um gancho aqui, fazer meu merchan, né? Aqui vou deixar para vocês a dica deste meu mais novo livro, tá? Que é Narcisismo e a Visão Espiritual. Como Demônios na Terra. Infelizmente, o título desse livro é a mais pura verdade, tá? Infelizmente, porque a gente tem que entender que existe duas vertentes, né? Nós podemos ser aí a vítima do narcisista, mas o narcisista em si, ele é a vítima dele mesmo. Então, é triste a história do narcisista, né? Se você for conhecer, é triste a história do narcisista e ele sofre também. E espiritualmente falando, é algo muito intenso e muito triste e muito perigoso. E a Bíblia fala sobre o homem perverso. Então, nem todo mundo vai alcançar a salvação. Só alcança a salvação aquele que reconhece diante de Cristo que ele é falho. E o narcisista, se Jesus realmente não falar, você vai ser meu, pronto, acabou, então o negócio ali vai ser cada vez mais difícil de ter arrependimento mesmo, né? Não há limites para o poder de Deus, nós sabemos disso. Mas de acordo com o DSM-5, não existe cura para o transtorno de personalidade narcisista. O que existe é uma melhora, um acompanhamento. Porém, a gente sabe que existe a dificuldade do narcisista fazer a terapia, fazer tratamento. A vítima procura com muita mais facilidade do que o narcisista, porque o narcisista não é o problema, ele acha que o problema é sempre o outro. Então, tanto eu quanto a Andréia aí, a gente pega de vez em quando os pepinos desse, né, Andréia? De pegar paciente que ele acha que o problema é só o outro, só o outro. Ele pode até não ser narcisista, mas são atitudes narcísicas. Como é que é isso, Andréia? É isso mesmo. E, assim, a pessoa narcisista, ela quer atenção somente para ela. E ela faz um jeito tão assim, como que se diz? Tão sutil, que ela faz a vítima se sentir culpada. Sim. Né? Então, assim, tudo que acontece, a vítima, ela está ali, está sofrendo, mas daqui um pouco ela se sente a culpa que ela foi a culpada, que ela foi a causadora do problema, e aí é onde ela vive naquela dependência emocional, não, fui eu que sou culpada, eu que tenho que melhorar. E ela começa a achar realmente que ela é o problema, a vítima. Isso chama-se gaslight, né? Que é uma técnica, entre aspas, uma técnica, né? Uma manobra que o narcisista faz, que ele convence o outro de que o outro é que está errado, de que o outro é que é o louco da situação. Então, isso daí esse termo é baseado em um filme, né? Um filme muito antigo, aí da década de 20, 30, não me lembro muito bem, em que o homem, como ele queria se aproveitar do financeiro de sua esposa, então ele decidiu deixar ela maluca. Então, ele mexia, né, na iluminação da casa, por isso que é gaslight, né? Uma junção de gás com iluminação. Então, ele mexia e ela via aquilo e ela falava sobre a iluminação e ele falava, não, você tá ficando louca, eu não tô vendo nada. Não tem nada de errado com as luzes, com a iluminação e tal. É a mesma coisa que o narcisista, o manipulador narcisista faz com suas presas, com suas vítimas. Ele convence de que ela é o problema. Né? E ela passa a acreditar tanto nisso que, mesmo quando ela entende que ele errou, a culpa é dela também. Né? Então, é algo muito complexo. André, acabei de mandar para você o link dessa live e estou mandando para você também, tá, Cris? Pelo WhatsApp. Tá? Então, se vocês quiserem aí, tá compartilhando com alguém. Mas, enfim. E aí, Cris, quero saber de você também. Uma questão que é muito pesada nessa questão de narcisismo é que, geralmente, vou mandar pelo Instagram, tá? Que eu não achei seu WhatsApp aqui, não. Geralmente, a pessoa é muito quase que certeza mesmo. A pessoa vítima do narcisista, dela, como que eu posso dizer? Ela ter convivido com alguém narcisista na infância. Então, quando ela cresce na vida adulta, ela acha que é normal um relacionamento narcisista. Por isso que ela fica tanto tempo ali envolvida com aquele narcisista,
né, sendo alimentado de migalhas e achando que aquilo é natural. Você teve na sua infância, não precisa entrar em detalhes se não quiser, mas você teve na sua infância, sabe, o relacionamento com alguém narcisista? Não tenho lembrança, assim, de ter tido essa experiência, para ser sincera. Porque eu tive uma infância muito... Como é que eu posso explicar? Muito família, na verdade. Então, eu fui criada dentro das regras da casa, mas não enxergava de forma alguma ser algo narcisista. Então, eu não consigo ter lembrança agora, talvez até preciso pensar nisso com mais calma, para ver se eu enxergo, mas não necessariamente, mas talvez eu tive até fazendo uns treinamentos sobre de autoconhecimento e tudo, e eu percebi algumas questões de abandono, mas não parental, mas assim, daquela fase de amiguinhas, de primos, você sentir que você está rejeitado, então a rejeição, talvez, de alguma forma, isso possa ser mais efetivo do que dentro de casa em si. Então, às vezes, eu me sentia deslocada. Se eu não sou amiga, eu não sou amiga da outra. Então, eu sempre era deixada de lado. Ia fazer uma viagem, fazer alguma coisa, chamava todo mundo, não era chamada. Então, talvez, nesse ponto da rejeição, pode ser que sim, que eu também só consegui pensar nisso quando eu fui fazer esse treinamento de autoconhecimento, porque eu não conseguia achar. Você imagina, eu não fui rejeitada em momento algum. Eu sou filha caçula de 2 irmãos e eu sou a mais nova, então fui sempre protegida, muito amada, muito querida, dentro de casa, mas no externo eu tive essa lembrança de alguns episódios desse sentido, de pegar pessoas falando mal de você, nessas coisas assim, daquela primeira infância. Sim, isso é muito comum, porque esse tipo de vivência, de experiência da criança, quer seja o abandono em casa, o abandono na escola, né, a criança que entende, às vezes a situação nem é essa, mas a criança entende dessa maneira. Isso faz com que essa criança, muitas vezes, seja um adulto dependente emocional ou codependente, e isso são presas fáceis, né? Isso são, assim, é igual aqueles franguinhos que fica, né, naqueles fornos de padaria rodando, é isso daí para o narcisista. Eles batem o olho, opa, pessoa empática, opa, pessoa boazinha demais, dependente, ajuda todo mundo. E eles vão nesse alvo, literalmente. Andréia? Assim, às vezes também, dentro de casa, tem pessoas com traço narcisista, mas a gente não reconhece. Que nem ou o pai ou a mãe. Às vezes o pai e a mãe, tem o pai que é o dominador, ou a mãe. Sempre eles têm um filho que eles domina mais, né? Então, assim, que nem eu, na minha casa. Eu vivi, lá era meu pai. Então, tinha que ser tudo do jeito dele, da forma dele, e ele estava certo em tudo, não podia contrariar. Então, assim, e fora outras coisas que a gente não vai falar aqui, porque hoje aqui a gente quer ouvir a Cristiane. Mas a gente pode viver isso dentro de casa, sim. E o trauma de rejeição, como a Priscila falou, ele realmente faz a gente ser uma pessoa codependente e uma pessoa que quer agradar todo mundo para ser aceita. E é onde nós somos presas fáceis, né, Pri? É verdade. É muito interessante isso que a Andrea falou. Infelizmente, a gente não pode contar também, mesmo que a live fosse só nós duas, a gente não pode contar muitas coisas da nossa vida, porque são coisas assim, não que a da Cristiane não seja pessoal, né? Mas coisa quando envolve família já é mais complicado, né? Mas Sim. bons entendedores vão entender. Mas existe essa dinâmica familiar, e não estou falando que é o seu contexto, tá, Cristiane? Mas estou falando no contexto geral. Principalmente quando se tem 3 filhos, né? Quando se tem 2 ou 3 filhos, dependendo da quantidade, mas quando se tem 3 filhos, é mais estratégico ainda a dinâmica, né, do pai ou da mãe narcisista. Então, às vezes, o filho não percebe que o pai ou a mãe é narcisista porque ele é o filho, entre aspas, preferido. Então, ele, como eu disse, né, não volto a repetir, não estou falando que é a sua dinâmica, tá, Cristiane? Esquece isso. Né? Mas, às vezes, ele é o filho manipulado, então ele não percebe. Então, o pai ou a mãe, ele é narcisista para os outros filhos. Para esse filho, para ele é bonzinho, né? Só que essa dinâmica de manipulação já é, né, uma questão narcísica, né? Bom, e aí, Cristiane, como que foi essa história? O que você se sente à vontade de falar sobre isso?
né? Porque às vezes, né, a gente tem um pezinho atrás de expor outras pessoas, né? Mas o que você consegue descrever da sua história? Basicamente, o que vocês falaram já é quase que um resumo da nossa história de quem passa por esse tipo de relacionamento. E é algo que é muito importante, para a gente já deixar muito em evidência, é essa questão do início do relacionamento. Porque é como se nós fôssemos compradas. Então, eu fui muito cortejada. A André conhece um pouquinho da minha história, ela até sabe um pouquinho mais de algumas coisas. Mas eu recebia muito buquê de flores, eu recebia presentes. Tinha vez que ele fazia almoço e levava para mim lá no escritório, que eu tinha um escritório no centro. Então, assim, é muito galanteador, ele sabe o que fala, parece que ele fala tudo que você precisa ouvir. E aí, aonde que entra essa questão do franguinho assado, como você falou? Eles são tão bons, são tão estratégicos, que ele sabe aonde é a sua dor. Então, ele quer suprir aquela carência. Então, quando eu, depois adulta, depois de entender essa questão do abandono, de rejeição, de alguma coisa assim, porque talvez eu falando pode parecer, que absurdo, Cristiane, como é que você viveu isso? Mas quando você traz a infância para entender a situação, você percebe que você tem uma certa carência. E aonde é a carência, é onde ele entra para nutrir aquilo. E você pensa assim, nossa, que cara maravilhoso, olha o que ele faz por mim. Então acaba que você vai sendo levada, sem você perceber, que tudo aquilo faz parte de um jogo, vamos dizer assim. Então, é literalmente uma manipulação, uma forma de barganha, e você vai caindo naquele conto, porque tudo que você precisa, ele tem. Eu lembro que quando eu comecei a namorar ele, eu falei com uma amiga assim, amiga, eu fiz uma lista de pós e contra. Aí, nossa, mas ele tinha tanta qualidade. Sabe de nada, inocente. E eu fiz uma lista, eu falei, olha isso. E só que logo no começo, olha como que é importante a gente prestar atenção nos detalhes. Logo no começo, ela falou para mim assim, Cris, essa pessoa aí, esse fulano de tal, não é tal pessoa? Eu falei, mas ele tá noivo de outra pessoa. Nossa. Então, eu tive tantos problemas em questões emocionais. Aí veio com aquela história que já tinha terminado, mas da pessoa que não tinha aceitado o fim do namoro, que ia noivado. Então, assim, virou. A pessoa sai de um relacionamento emendando em outro, aquela confusão. E como eu tinha todas as palavras que eu precisava ouvir, você vai acreditando, porque eu acredito que uma característica muito forte de um narcisista é a mentira. Então, ele usa muito bem as palavras. Eu falei assim, gente, como que ele é bom de palavra, é bom de papo, tanto é que é galanteador. Então, até durante o relacionamento todo, eu tive vários episódios dele conversando com outras mulheres, com outras pessoas. Então, foram muitas coisas. Só que, desde o namoro, eu tive sinais. Mas eu não acreditava, porque ele fazia parecer que eu não estava enxergando aquilo. Imagina, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver. Quando, na verdade, eu estava sendo manipulada, sei lá o que estava acontecendo, você fica cega. Eu lembro que eu conversando com um casal de amigos, e a mulher falou assim, Cris, mas não tem como você saber também, porque você estava apaixonada, então você estava cega. Aí o marido dela corrigiu e falou assim, não, a Cris não estava apaixonada e cega, a Cris estava sendo enganada. Quando ele falou aquilo, me deu um boom, falei assim, é isso. Porque ele não enganou só eu, ele enganou minha família, enganou os que estavam próximos de mim. E aí vem outra questão. Eu conhecia a família dele, algumas pessoas da família dele. Então, se uma pessoa de família, uma pessoa que estava tudo ok, não parecia ser uma pessoa que fosse me causar tanto problema e transtornos emocionais. Porque parecia ser uma pessoa ok. E outro detalhe, e a hora que eu lembro que eu conversei até com a Andréia sobre isso, a questão da culpa. Eu falei, gente, como que eu... Porque o que a gente começa? A gente começa a se manipular, a gente começa a se martirizar. Opa. Eu falo, muito burra. Deu uma travada aí. Eita, deixa eu ver. Enquanto a Cris não volta, tá me ouvindo, Pri? Eu tô.
Tô sim, deu uma travada na internet dela, eu acho. Menina, Pode falar. como que é incrível, né? As pessoas realmente não conseguem enxergar esse tipo de relacionamento no início, né? Elas não conseguem enxergar, elas não conseguem perceber que elas estão sendo manipuladas, tá vivendo um relacionamento abusivo. E eu fico pensando assim, sabe, Priscila? Eu vejo muitas vezes esses homens que eles são muito, é, como se diz, de ser romântico, Ah, muito carinhoso, muito prestativo, que abre a porta, que espera você entrar no carro, que fecha a porta. Eu comecei a observar que esses aí são os perigosos. é verdade, é galanteador, né? São os galanteadores. Ela falou uma frase aí, menina, que eu tô igual quando a gente faz sessão de terapia, marcando tudo que o paciente vai falando, né? Mas eu achei Sim, interessante que ela falou, olha a frase que ela falou, olha o impacto dessa frase, né? Que aonde a pessoa tem uma carência, né? Que ele entra exatamente onde a pessoa tem uma deficiência, uma carência, uma necessidade. Isso não é sim, demoníaco? Isso é sim, demoníaco, gente. Isso é insano. Porque ele não entra só para. Ele entra com algo articulado, né? É maquiavélico. Ele pensa, é sim, estratégico. O narcisismo, ele é estratégico. E isso que é tão triste. Porque tem muita gente que sim, me pergunta assim, Priscila, o narcisista, ele sabe que ele está fazendo, né, maldade, ele sabe, tá? Isso é um fato. A questão é que fica no automático. Igual, acho que até já dei esse exemplo aqui, mas vou dar de novo. A gente não vai até, por exemplo, às vezes quando a gente trabalha fora, que a gente trabalha em casa hoje, né? Mas não, é mais difícil pegar ônibus. Mas quando você trabalha fora e às vezes você pega ônibus, você acorda de manhã, escova os dentes, usa o banheiro, come tudo ali, daqui a pouco você vê você está lá no ponto de ônibus, você nem percebeu. Você é um faz hábito, tanto né? aquilo. Exatamente. Você faz tanto aquilo que você nem percebe. Você já vai no automático. É a mesma coisa. A pessoa acostuma a ser má. Ela acostuma a fazer maldades. Chega um ponto que ela não precisa nem se organizar mais. Já é automático. É como se diz também, né, no estudo da programação neurolinguística. Se você faz algumas coisas, tipo 21 dias seguidos, vai se tornar um hábito. E como isso já vem desde, às vezes até mesmo de criança, ela se tornou um hábito que para ela isso é natural. O Exatamente. cérebro dela entende que isso é natural, né? Ela Voltou. acostuma a ser manipuladora. Né? O Sim, caso é sim. isso. E olha, infelizmente, o Pri, tem crianças, por ter pais narcisistas, crescem sendo também com os traços narcisistas. E ela Sim. vai já crescendo com um jeito. Então, se os pais não tomar cuidado, essa criança vai se tornar um adulto narcisista. Sim. Um dos maiores motivos para uma pessoa se tornar narcisista é porque ela foi filha de narcisistas, ou é porque ela foi abandonada dentro de casa, né? Ou ela foi, entre aspas, teve aquele excesso de mimo, sabe? Meu filho é Sim. que sempre tem a razão, meu filho é o melhor Uhum. de todos e tal. São os três maiores motivos para poder ser um narcisista, né? E é uma A coisa tão bajulação demais, né? e é uma coisa tão espiritual, a gente não pode fugir disso, tá? Dessa questão espiritual. Eu sei que nem todo mundo acredita, mas quem acredita tem que entender isso. É uma coisa tão espiritual que, presta bem atenção, às vezes tem uma pessoa narcisista, você vai ver ou o pai ou a mãe dela é narcisista, ou os avós são narcisistas, ou o bisavô, tanto faz. Mas nunca você vai ver ela narcisista e mais ninguém, e o tio que é narcisista. Não, é uma coisa geracional, sabe? Sim. É de Uma geração em repetição de geração. padrão familiar, né? Sim, isso mesmo. E Como a tanto gente para o pode, narcisista quanto para a vítima. Pode falar, desculpa. e a gente pode dizer também, como diz, né, a maldição de geração em geração que é visitada. Sim. Então, não tem como fugir, né? Sim, A e às vezes não é Cristiane cortada, voltou? porque a pessoa não se arrepende, né? Sim. A Voltou. Cris voltou. Vamos continuar então, né, Cris? Onde você parou aí, que deu uma travada. Contando a história aí. Sim. Então, eu estava falando a respeito dos sinais, porque desde o início você tem alguns sinais e você ignora. Porque você acaba sendo levado ali de uma forma que você escuta o que você precisa ouvir. Ele sabe a massa de manobra para te usar.
Então, de forma de entender desde o namoro até o casamento. E a gente fica tão cega, por isso que eu falo da culpa. Eu me sinto muito culpada. Eu me sentia, né? Hoje eu entendo. Mas eu me senti muito culpada porque eu fiz muita vista grossa para muitas coisas. E eu fui a segunda esposa dele. Aí eu estava falando da família. Eu conhecia algumas pessoas da família, então aparentemente era uma pessoa ok. Por que não ele ter sido uma vítima de um relacionamento que não deu certo, casou novo, não deu certo, separou? Só que, olha como que é interessante. Quando chegou uma fase do meu casamento, eu comecei a olhar para essa ex-mulher dele, a primeira mulher dele, eu falei assim, ela é corajosa, porque ela saiu do barco e eu tô aqui penando. E aí eu comecei a entender e comecei a juntar as peças e comecei a perceber um monte de mentira que ele falava dela. E é outra coisa, que eu vivi muitas situações em que ele falava mal de mim para pessoas da igreja, para pessoas da família, e ele me criticava num nível que eu nem sabia. Daqui a pouco eu vi aquela situação, falei, gente, o que está acontecendo aqui? E eu comecei a perceber e pegar as mentiras. Tanto é que eu falo que chegou num ponto que quando ele falava alguma coisa, o pessoal me olhava como querendo dizer assim, Cris, é verdade? Tinha coisas que eu sabia e tinha coisas que não. Porque o que aconteceu? A quebra de confiança foi tão grande que tinha hora que eu ouvia porque eu não era surda. Mas eu ficava, meu Deus, como é que a pessoa pode ser tão mentirosa? Parece que ela acredita na mentira, de tanto que ela fala aquilo, parece que se torna verdade. De tanta mentira. E era mentira, assim, até por coisas pequenas, coisas bobas. E, nossa, eu lembro de várias situações, é que eu vou misturando tudo já, mas eu falando aqui muita coisa. Foram quase 7 anos entre namoro, noivado e casamento. Então, eu lembro de várias situações em que, para os outros, penso numa pessoa maravilhosa. Muito alegre, muito simpático, prestativo. E eu lembro, olha só como é que é as coisas, um confessionário aqui. Eu lembro que eu aceitei casar, um dos motivos foi porque eu vi um cara trabalhador. Eu falei, nossa, que cara trabalhador, inteligente, muito esforçado, ele sabe resolver tudo. Não... Sabe aquela pessoa assim que você fala assim, olha, fulano, eu preciso resolver tal coisa, você sabe. Se ele não soubesse, ele dá um jeito de aprender. Ele é muito inteligente, a Andrea sabe disso. E isso aí acabou me conquistando. Por quê? Eu via, nesse sentido, eu falo assim, pai, me perdoa por isso, porque quando eu casei, eu falei, que eu encontrei um homem igual ao meu pai. Mas era nesse sentido de trabalhador. Eu falei, pai, me perdoa, isso não tem nada a ver com essa pessoa. Mas o que eu tinha? Antes dele, eu namorei um rapaz, que era um rapaz alto, um rapaz bonito, tudo, só que ele era bem sossegado. Aí eu falava assim, meu Deus, tem tamanho, mas não tem... Não funciona. Aí, quando eu conheci essa pessoa, que era ativa e tudo desenvolvido, eu falei, nossa, achei a pessoa que vai dar certo. E eu casei com 25 anos, eu casei virgem, então eu me guardei para o casamento. E isso tudo pesou muito para mim. Por quê? Se eu posso olhar para esse outro ângulo, eu pensei, meu Deus, eu casei com uma pessoa que já tinha sido casada, sendo que eu esperei para casar, já tinha 25 anos, já tinha minha formação, já tinha meu escritório montado. Quando tudo isso veio à tona, eu comecei a sentir um peso, uma culpa de achar que eu era muito burra. Eu achava que eu era inteligente, eu achava que eu era esperta, e como é que eu não enxerguei nada disso? Mas a gente fica cega, porque ele sabe usar as palavras e você acaba se tornando uma presa mesmo para a pessoa, literalmente uma presa. E eu vivi muitos sinais de... Meu Deus, eu lembro e quando eu ia receber alguma visita em casa, na hora que a visita estava em casa, a André já almoçou, já jantou, tomou café na minha casa, uma coisa que eu amo fazer, mesa posta, amo cozinhar, amo preparar as coisas, eu amo receber visita, de ter as coisas ali. Enquanto a visita está ali, nossa, a pessoa maravilhosa, está ali tudo, só que nas entrelinhas eu via aqueles olhares de reprovação, de me culpando de alguma coisa, e quando a visita ia embora... Aí eu ouvia tanta coisa, tanto absurdo, que eu falei, gente, como é que a pessoa pode ser tão falsa assim? E, inclusive, uma coisa que me chocou muito, uma das coisas foi que eu lembro que ele começou a esparramar uma história que eu não fazia comida,
que ele passava fome, que eu não cuidava da casa, que eu não cuidava dele. Eu falei assim, gente, como assim eu não faço comida? O que eu mais faço de melhor é preparar alguma coisa, eu amo servir. E começou umas mentiras, umas coisas, e foi criando. Eu lembro que eu cheguei na igreja uma vez, e eu comecei a perceber os olhares, e algumas pessoas falando, ai, Cris, queria ir na sua casa, você podia fazer uma janta para nós. E eu não entendi o que estava acontecendo. Até que veio à tona, que é porque ele estava falando mal de mim. Então, acho que o pessoal estava com curiosidade para poder ir na minha casa para saber como que eu era dentro de casa. Olha, absurdo. E eu falei, meu Deus, e eram tantas coisas. Teve época que eu trabalhei com marmita, então eu fazia marmitex para vender. Como que eu não fazia comida? Então, eram muitas mentiras, muitos absurdos. E outra coisa que eu descobri quando eu me separei, um amigo falou assim para mim, Cris, você acredita que quando você começou a namorar, ele mandou mensagem para todos os seus amigos que não era para falar mais com você? Eu falei, como assim? Ele falou assim, estou falando para você. Só que todo mundo ficava, acho que aquela, a Cris tá bem, então tá tudo bem. Mas, na verdade, ninguém sabia o que eu vivia nas quatro paredes, na vida. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, pessoas narcisistas, ele procura afastar o companheiro ou a companheira da família, afastar dos amigos. Isso acontecia com você? E dele tentar falar assim, não, não vai na casa da sua mãe, não. Ou a gente está indo muito. Ou amigas, ele tentava te afastar das pessoas que você gosta? Fazia isso de forma subliminar. Por quê? Eu moro em cima da casa dos meus pais. Isso aí foi um agravante que era algo que ele questionava. Para mim, como filha, eu não enxergava, talvez realmente de alguma forma tivesse problema com isso, mas eu não enxergava tanto problema porque ninguém subia e ficava indo na minha casa, então era independente as casas. Mas ele vivia falando a questão da família, tentava colocar eu contra alguém da minha casa, da minha família, no caso dos meus pais ou dos meus irmãos, e eu sempre tinha que ficar pisando em ovos. Então, assim, é tradicional na minha família o almoço de domingo na casa dos meus pais. Só que sempre, de alguma forma, na hora que ele estava ali, parecia que ele estava gostando. Mas ele vivia reclamando e tentando me privar de algumas coisas. Só que eu achava que era normal, porque, eu casei, tenho que viver com meu marido, obviamente, mas ele tinha umas formas de me manipular para tentar me afastar. E deixa eu aproveitar o gancho, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu que eu achei um absurdo. Dentre tantas coisas que aconteceram, de várias situações, de outras mulheres, de outras situações, uma delas, por morar aqui, eu falei, bom, acho que eu preciso sair daqui. Aí eu fui naquela sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em uma das tentativas de salvar meu casamento, eu mudei de casa. A primeira noite naquela casa, a gente já dormiu brigado. Sabe por quê? Porque a minha família, os meus irmãos e a família dele, irmãos, pais dele, chegaram antes dele na casa para levar as coisas. Isso aí foi um motivo de uma briga, porque eu estava deixando o povo entrar dentro de casa. Gente, era a família. Eram os meus irmãos, os irmãos dele. E a gente brigou aquela noite porque o pessoal sentou lá no chão, porque acho que foi buscar uma pizza, alguma coisa assim, para o pessoal comer. E quando ele chegou, o pessoal tá tudo sentado, tipo assim, tá tudo à vontade. À vontade, no chão, não tinha nada montado lá. Mas só o fato de a pessoa estar lá já foi um absurdo. E outra coisa, quando eu estava nessa casa, eu comecei a ter crise de ansiedade. Acredito que pelo novo, porque eu 30 anos no mesmo endereço. E de repente estava no endereço novo, minha mãe tinha ido viajar, parece que eu sentia o síndrome do ninho vazio. E eu lembro que eu estava tendo uma crise de ansiedade muito forte, e eu liguei para o meu irmão, o Ebert. Eu falei, Ebert, vem aqui ficar comigo, porque eu tô passando mal. Pelo menos para eu poder tomar um ar, porque era de noite, é um bairro meio estranho, assim. Eu falei assim, vem ficar comigo um pouquinho. E o meu irmão foi lá em casa, nós fomos numa praça. Menina, o meu irmão, tá? Eu vou deixar isso bem frisado, que o meu irmão foi comigo nessa praça e ficou comigo um pouco porque eu tava passando mal com crise de ansiedade. Sabe o que ele falou pra mim? Me xingou de tudo quanto é nome, que eu tava colocando outro homem dentro de casa
Você não tinha vergonha na minha cara. Me chamou de tudo quanto é nome que você imaginar. E eu fiquei assim, você tá falando sério? Era o meu irmão. Porque ele não estava em casa, eu estava sozinha, ele foi me ajudar. Quando eu fico observando essas coisas, eu falei, gente, a pessoa tem que ser muito doente. Você falou a respeito de demonizar as coisas. Eu lembro que tinha vez que ele olhava com um olhar que eu falava, gente, deve estar possuída essa pessoa, que não é possível um negócio desse. E ele quebrava as coisas dentro de casa. Ele quebrava a dor, quebrava porta-retrato, batedeira, ele morria tudo na parede quando estava dando crise. Então, eu ficava assim, vai chegar a hora que eu vou ser a vítima principal. Nossa. Então, voltando um pouquinho aí do que a Andréia falou, de me privar. Eu fui percebendo isso, que ele foi me privando. Só que como eu também nunca fui de ter muito amigo muito grudado, eu sempre fui na minha, eu não percebia tanto. Mas ele ia falando mal de um, falando mal do outro, criando inimizade entre um e outro, mas na frente dos outros ele era super legal. Mas ele metia o pau em todo mundo, falava mal de todo mundo e falava mal de mim dos outros também. Então ele acabava causando esse afastamento de certa forma. Esse daí é uma estratégia que eles usam, né, para a pessoa perder a rede de apoio, ficar cada vez mais dependente deles. Então, eles querem afastar a família, querem afastar amigos, né? Outra coisa, você falou que ele começou a denegrir você, né, para as pessoas. Isso daí eu até escrevi nos comentários aí, né? Isso chama-se macacos voadores. Eles pegam as pessoas, esses supostos macacos, né, para poder ficar levando e trazendo histórias, para denegrir as pessoas, para espalhar mais fofoca, vamos dizer assim. Olha, ela fez isso para mim, aí essa pessoa vai espalhar, vai denegrir também a história, para sempre a vítima ser a culpada, né? Nós temos aqui alguns comentários aqui no Instagram. Pior que eu perdi aqui, porque eu entrei e saí com outra conta que acabei perdendo. Mas nós temos o comentário aqui do Gladson Ferreira. Ele fala assim, isso não é só relacionamento conjugal, né? Amizade também. Sim, podemos fazer uma live, inclusive, Andréia, só sobre amizades e sobre a maternidade, a mãe narcisista, né? O Gladson perguntou também se narcisismo é um transtorno, se não me engano. Sim, é um transtorno de personalidade. E ele fez outra pergunta também, só que eu perdi aqui, acabei não Ele está conseguindo. perguntando aqui, ele é um predador que busca uma vítima? Isso, sim. Infelizmente é. Aí a gente vai para a Bíblia, né? E vê aquele versículo que fala assim, que o diabo anda ao derredor, né? Como um leão buscando quem ele possa tragar. Não foge muito disso, tá? O narcisista, ele anda procurando quem que ele possa tragar. O que é tragar? Tragar é devorar, acabar, estraçalhar. É exatamente isso que o narcisista, ele, infelizmente, ele faz, tá? Nós vamos só revisar uma coisa aqui que a gente falou na última sessão, e a Andréia na última sessão, perdão, o costume de terapeuta, na última live, e a Andréia pediu para estar revisando aqui para vocês rapidamente. São os 3 tipos de narcisismo. Eles podem variar os nomes, tá? Mas todos os nomes pode trocar e tudo, mas vão ser sempre as mesmas características, tá? Eu tenho o narcisista oculto, o narcisista grandioso e o narcisista maligno, certo? O narcisista maligno, ele é o pior dos 3, porque ele é aquele narcisista que, de fato, ele pode concluir aquilo que ele tanto ameaça. Então, ele pode, assim, agredir a mulher, agredir os outros, né? Ou agredir o esposo, porque também tem mulher narcisista. Isso foi outra pergunta do Gladson também. Esse é um narcisista maligno. É um pezinho na psicopatia, tá? Para mim, vou ser sincera, para mim é tudo farinha do mesmo saco, sabe? Para mim é tudo, só tem níveis aí, graus, mas para mim é tudo psicopata, porque não pode ser normal. Uma pessoa dessa não pode ser normal, tá? O Gladson perguntou isso também, essa questão da... Tem outra pergunta aí, Andréia, você viu? Se dá mais em homem ou é meio a meio? Isso, tá. Existem estatísticas, tá? Que dizem que 75% são homens e 25% é mulher. Mas é especulação, porque não dá o certo para você saber o número exato, até porque o narcisista não sabe que ele é narcisista, ele não aceita. Então, ele não vai lá responder uma pesquisa falando, olha, eu sou homem ou eu sou mulher. Então, existe essa dificuldade. Então, especula-se, tá? 75% homens e 25% mulheres. Porém, a mesma coisa que a gente falou na live passada, há de se entender que
a mulher, ela é mais emocional, então ela fica mais tempo em um relacionamento. Então ela fica mais tempo com um narcisista homem, que às vezes é evidente que ele é narcisista. Todo mundo vê, ou ela vê quando acaba o relacionamento, igual a Cris, né? Acabou o relacionamento e percebeu que o ex-parceiro era narcisista. Já ao contrário, homem já não tem muito essa paciência. Quando a mulher, né, começa com a manipulação e tudo, às vezes o homem já sai fora. Aí pode ser que são aquelas ditas loucas, sabe? Aquelas mulheres descontroladas, loucas, mas no fundo elas são controladoras, são verdadeiras narcisistas aí, certo? Andréia? Eu ia te fazer uma pergunta aqui agora, mas me fugiu da mente uma pergunta muito importante, deixa eu lembrar aqui. Mas enquanto isso, eu quero perguntar para a Cristiane. Cris, tá, no início foi tudo maravilhoso, foi galanteador, foi prestativo. Em quanto tempo que você começou a perceber a mudança dele? Eu acredito que no começo ali, eu não consigo te passar uma data exata, mas no primeiro ano já tinha algumas coisinhas que você começava a perceber de controle. Umas coisas que eu percebia. Ele tinha muito acesso às minhas coisas, redes sociais, meus contratos, as coisas que eu tinha, e eu não tinha acesso a nada dele. Eu nunca soube quanto ele recebia, eu nunca soube o que ele fazia com o dinheiro dele. Então, foi sendo de forma sutil as coisas acontecendo. Então, assim, no começo, talvez o primeiro ano foi começando a dar-se a entender o início, mas eu fui percebendo mais gradual depois disso. Eu acredito que o primeiro ano ainda foi um pouco mais disfarçado, e as outras coisas foram acontecendo. Acho que foi cair na ficha também, acredito que seja um pouco disso. Eu sou péssima com datas, assim, para poder dizer exatamente quando que foi. Mas eu acredito que foi mais ou menos nessa base. Tinha algumas coisas que aconteciam, mas eu não conseguia ter dimensão. E uma coisa que marcou muito, talvez, foi aonde acho que até deu esse boom, assim, foi quando eu abri uma construtora com meu irmão. Meu irmão é engenheiro, sou arquiteta, fizemos uma junção e abrimos uma empresa. Ali, eu acredito que foi o principal, talvez, André, respondendo essa pergunta, acho que foi nessa fase aí o principal de eu ver as questões, por quê? Quando era para ele falar que ele era empresário, que tinha uma construtora, ele enchia, ué. Quando a água batia, mas não é você que é formada? Não é você que é a dona da empresa? Não é você a empresária? E ali começava aquela enxurrada de humilhações. Eu recebi tanta humilhação, tanto xingamento, e parecia que eu era errado de ter formação. Parecia que eu era errado de ser empresária, porque vinha aquele peso tudo. Então, tudo que era para engrandecer ele, aí ele crescia. Mas quando era para resolver os problemas de fato, aí jogava nas minhas costas e eu tinha que assumir tudo sozinha, porque aí ele vinha com aquela enxurrada. Você é isso, você é irmão, é aquilo, por que você não resolve? E aí começou a misturar, não era só mais eu, era meu irmão também. Então eu ouvia muitas críticas. Só que para mim, que fui criada com pai e mãe, trabalhando junto desde que eu era pequena, meus pais tinham mercado, então eu fui criada com o pai e a mãe trabalhando junto. Eu achava normal marido e mulher trabalhar junto. Mas aí foi na prática que eu percebi que não é todo casal que dá certo. Então, era muita humilhação, para ser muito sincera. Eu ouvi muitos xingamentos, muitas humilhações. Meu irmão nem sabe de tanta coisa que ele já foi xingado. Ô, coitado. E é o genro da Andréia. O Wesley nem imagina o tanto que ele já foi xingado dentro da minha casa, viu? O tanto que ele foi humilhado. E eu segurava tudo. E foi até um dos pontos aonde eu consegui sair. Porque a Priscila estava falando aqui a respeito de a mulher segurar mais a onda, né? E eu segurei muito, mas muito. E sabe por que eu segurava? Porque eu tinha medo do julgamento. Eu falava assim, eu fui uma menina que, basicamente, uma família estruturada, tudo bonitinho, como que a Cristiane vai ser uma mulher divorciada? Como que eu vou falar dos meus pais?
E eu lembro que assim que meu irmão assumiu a igreja que eu congrego hoje, o primeiro caso que teve para tratar foi o meu, dele com uma outra pessoa. E pensa na vergonha de eu ter que receber o meu irmão na minha casa para falar sobre traição, para falar sobre problema conjugal. Então, eu carregava muito peso e muito preocupada com o que os outros iam pensar. Então, eu acredito que eu sofri muito mais comigo mesmo do que o próprio povo me julgando. Porque eu tinha medo da reputação. Vai acabar com a minha reputação, vai acabar com a reputação dos meus pais, vai acabar com a reputação disso, daquilo. E aí foi onde eu fui aguentando muita coisa. E olha só como é que é interessante. Nós sempre tivemos o sonho de ser pais. Só que ele tinha uma dificuldade de ter filho. Só que eu cria que Deus podia fazer um milagre, porque Deus é poderoso, Deus opera milagres, Deus opera maravilhas. Então, tanto é que, quando eu estava conversando com aquela amiga que eu falei no início, das qualidades, eu falei, amiga, só que tem um problema, ele não pode ser pai. Aí ela falou assim para mim, Cris, isso aí não é de menos, porque para Deus tudo é possível. Então, isso aí não é um defeito. Beleza. Chegou num ponto do meu relacionamento que eu comecei a mudar as minhas orações. E eu falava assim, Deus, não deixa eu engravidar desse homem. Porque eu tinha medo de trazer outra pessoa para o mundo que pudesse ter um comportamento como o dele. Tem noção do que é você tanto chorar, tanto sofrer, querendo ser mãe, chegar a um ponto de você pedir para Deus não deixar você engravidar daquela pessoa? Então, foi muito difícil. E quando começou a afetar a minha família, foi aonde eu tive coragem de sair daquele relacionamento. Porque ele começou a falar mal da minha família para outras pessoas, inclusive da igreja. E ele fazia parte daquela panelinha, ele fazia parte daquela turma. Então, quem tinha voz era ele. Porque quando eu mudei de casa, eu mudei também de igreja. Eu fui para uma outra igreja para acompanhar ele. Então, nisso, tudo que ele falava era verdade. Mas ninguém sabia a minha versão, ninguém sabia o que eu passava. E como eu não queria expor meu relacionamento, porque eu tive sempre uma vida tranquila na minha, eu não ficava falando mal do meu marido para ninguém. Eu não ficava falando mal do meu casamento para ninguém. Eu simplesmente vivia a minha vida e aceitando muita coisa, até coisas que eu achava que poderia ser normal, que depois eu percebia que não era, e fui levando. Mas eu tive crise de ansiedade, eu tive problema de procrastinação no serviço, e eu era culpada de tudo. Isso é frescura, isso é qualquer coisa que você imaginar que se eu possa ter ouvido, eu ouvi. Mas quando começou a afetar os meus, meu irmão, a minha família, foi onde eu tive coragem de sair. Foi a gota d'água. E aí foi aonde eu tive coragem, inclusive uma pessoa da família, não sei se ela se importa de falar o nome dela ou não, mas ela falou assim, Cris, eu sonhei que você estava numa maca, cheia de hematomas, ensanguentada. E quando ela falou isso, para mim, foi como assim, escapa-te por tua vida. Porque você vai virar estatística. E que às vezes você não quer acreditar nisso. E eu falei assim, quer saber? Ele já tinha falado para mim, porque antes de eu sair de casa, nesse dia que eu saí, a gente tinha conversado, antes de sair de casa, para trabalhar, e ele falou assim, pega suas coisas, vai para casa da sua mãe, depois a gente resolve. Só que ele não foi homem de falar para a panelinha dele que ele mandou eu sair de casa, que ele falou para eu pegar minhas coisas e sair. Aí o que aconteceu? Mais uma vez, lembra que a primeira mulher dele deu abandono de lar. Ela saiu de casa, abandonou o coitadinho. Quando foi minha vez, foi a mesma coisa. Parece que foi tudo arquitetado, porque eu morava em cima da casa dos meus pais. Ele fez com que eu saísse daqui, fosse morar em outro lugar. Quando eu saí do casamento, qual que era a lógica? Eu ir embora. Porque se ele tivesse ido embora igual ele fez 6 meses antes do divórcio de fato, ele saiu por causa de outra mulher, enfim, o que aconteceu? Quando eu saí como culpada. Porque a Cristiane abandonou o lar dela. A Cristiane abandonou o marido perfeito dela. A Cristiane tinha um homem maravilhoso e ela abandonou. Aí eu saí como errada de novo. Então você vê como que parece que as coisas, quando você começa a perceber, juntar as peças, você fica assim, meu Deus, a pessoa parece que ela não dá um ponto sem nó.
Tudo que ela faz é pensado. Tudo que você fala está errado. Porque eu também era assim. Tudo que eu falava eu estava errado. Todo mundo tinha razão. Mas eu não. Não, fulano tá certo, você tá errado. Então você vai vivendo uma vida assim tão. Saiu, tão Não, pode triste. falar, tô ouvindo. Você vai vivendo uma vida tão triste, uma vida tão tenebrosa, que você nem se dá conta de tudo aquilo que você está vivendo. Quantas vezes, André, eu te recebi na minha casa e você nem. Acho que não sei, né? Nem sabia. A gente estava em pé de guerra e fingindo que estava tudo bem. Mas, Porque na verdade, a gente que é psicanalista, terapeuta, a gente observa muitas coisas, mas a gente não fala. E eu observava muitos traços disso nele. Chegava até a comentar, às vezes, com a Daiane, né? Falei, olha, parece que tem traços narcisista. Só que, assim, lógico que a gente não vai ficar falando, mas eu observava, assim, esse traços. Aqui sabe tem uma uma coisa pergunta, ah, pode falar. uma coisa que isso aí é importante que você está falando, que eu comecei a perceber também essas coisas quando começaram a falar para mim que eu estava perdendo o meu brilho, perdendo o meu sorriso, e eu estava cada vez mais. Eu não era mais aquela pessoa simpática, alegre, que conversava com todo mundo, que. Não, eu fui me fechando, fechando, fechando. Parece que foi me ofuscando, foi me prendendo. Então, isso aí é uma questão também, que começaram a perceber que eu estava me subindo, estava sucumbindo. E eu não me dava conta disso. Ó, tem uma pergunta aqui. O Gretchen perguntou, Pri, a pessoa pode não ser um narcisista, mas ter comportamento narcisistas? Boa. Gente, eu caiu aqui, mas eu já voltei, tá tranquilo, tá? Travou aqui. Sim, na verdade, todos nós temos características narcisistas, tá? Todos nós. Porque a característica narcisista, ela tem a ver com o quê? Com orgulho, com autoritarismo, com controle. O controle vem do medo, tá? O excesso de controle ele vem do medo. Tem a ver com a vaidade, tem a ver com o egoísmo. E todos nós temos essas características. Não existe ser humano na face da Terra que não tem essas características. O que acontece é que uma coisa é ter características narcísicas ou narcisistas e outra coisa é ser narcisista. Então vamos lá, por exemplo, eu sou uma pessoa egoísta. Aí alguém se relaciona comigo e fala assim: ah, você é muito egoísta, ela é narcisista. Mas às vezes é só uma característica. Por quê? Porque eu cresci em um lar onde era normal ser egoísta, certo? Onde todos, cada um era um por si. Então, cada um cuidava da sua própria vida. Então, eu desenvolvi essa característica. Mas não quer dizer que, então, eu seja uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, tá? Transtorno de personalidade é quando a pessoa, ela passa a ver o mundo, a enxergar o mundo de uma maneira distorcida, tá? A personalidade dela se formou de uma maneira distorcida, certo? Que é diferente de transtorno mental. Tudo que a gente passa na vida serve para moldar nosso caráter, nossa personalidade, nosso temperamento. Então, quando eu passo determinadas situações e eu permito, né? Que criança é complicado, permitir ou não permitir, né? Mas na vida adulta eu tenho essa capacidade, principalmente se eu for alguém que me aproximo de Deus. Eu permito que Deus me molde, que me mude. Mas é de acordo com a minha percepção do que aconteceu em volta, tá? A minha personalidade ela vai se formar naquilo, certo? Boa ou ruim. Mas mesmo sendo ruim, também nem sempre quer dizer que ela é narcisista. Então, é um mecanismo de defesa muito intenso, o narcisismo, certo? Tá. Espero que eu tenha respondido aí. Sim, tem uma outra pergunta aqui para a Cristiane. Depois de quanto, acho que quanto tempo você se sentiu curada após esse relacionamento? E é mais uma pergunta. E o que você fez para receber essa cura? Muito boa pergunta. Quando eu comecei a perceber que o meu trabalho de arquitetura estava sendo muito. Virou uma bola de neve, eu comecei a procrastinar muito. Aí eu procurei um terapeuta, um psicólogo, muito bom também, que inclusive também é pastor. Eu procurei ele para me ajudar em relação ao trabalho. Aí eu falei assim: olha, eu estou assim, assado, não consigo trabalhar. E aí foi aonde, por causa do serviço, e olha que isso aí já foi bem antes, acho que uns 3, 4 anos.
Eu procurei ajuda por causa do trabalho, da procrastinação no trabalho. Foi aonde descobri a raiz do problema, que eram as minhas emoções. E eu comecei a olhar para esse lado. Então, quando eu comecei a fazer a terapia, já começou a me ajudar. Quando eu me separei, ele foi uma das coisas que ele falou para mim assim, Cris, ele não acreditava que você teria coragem de sair. Então, você pegou ele no pulo. Tanto é que, assim que eu saí, logo depois ele também já trocou a chave da casa, não conseguia ter acesso às minhas coisas dentro da casa. Então, já foi aquela coisa. Só que eu peguei ele num susto, porque ele não imaginava, por conta da minha característica, do meu jeito de ser. E eu sempre perdoava muito, era aquele ciclo, né? Você perdoa, a pessoa, se arrepende, não sei o que lá, beleza. Então, aonde eu consegui ajuda? Na terapia, que foi fundamental para me ajudar. Hoje eu faço terapia com uma outra pessoa, com uma psicóloga, a Silmara, que inclusive tive uma live com ela na segunda-feira. Em Deus e a minha família. Foi a base principal. Porque, como eu saí como é a errada da história, na igreja que eu estava, eu via muita coisa, eu tinha que ficar calada. Até porque parece que a gente é tão sonsa que parece que eu não tinha coragem de falar o que ele fazia. Por quê? Quando eu conheci ele, ele veio depressivo, triste, porque tinha saído de um casamento frustrado, aquela coisa toda, tadinho, que dó, não sei o quê. O que eu pensava? Se eu falar dele alguma coisa, ele vai cair em depressão de novo, ou vai sair da igreja. E quem vai ser a culpada da alma dele? A Cristiane. Porque ela destruiu a alma daquele pobre coitado. Então, a minha rede de apoio foi a minha família, que me conhecia, que me amparou, que buscou, me ajudou a levar minhas coisas, e aí foi fazendo terapia, buscando ajuda em Deus. Eu sempre pedia a resposta para Deus, Deus ia falando comigo, apesar de... Porque eu ainda fiquei em disciplina, olha só, hein? Como a gente está numa live cristã, eu vou poder falar sobre isso. Como eu era errada, eu fiquei de maio, que foi o mês que eu me separei, até quase que o final do ano, sem comunhão na igreja, porque eu estava causando escândalo no corpo de Cristo. Porque eu tinha abandonado o meu marido perfeito. Então, veja a importância de abraçar, principalmente as mulheres, porque, queira ou não, até dentro das igrejas existe machismo. E como ele era vítima, o coitadinho, ele ficou uma Santa Ceia sem participar, na outra já estava participando. Quase que ele casou antes de eu voltar em comunhão, para você ter uma ideia. Então, olha a situação. Então, eu não tinha essa rede de apoio na igreja que eu estava, mas eu não queria sair de lá sem antes eu me levantar. Porque já que eu caí ali, a minha intenção era o quê? Eu vou primeiro me levantar aqui, para depois eu voltar para a minha filial, para a igreja que eu congregava. Então, a rede de apoio foi terapia e família. As orações da igreja. E uma base muito forte foi o círculo de oração da igreja que eu congrego hoje. Porque até mesmo quando eu estava no casamento, as irmãs iam na minha casa fazer campanha de oração. Porque tem gente que pensa, ela abandonou do nada. Abandonou do nada, não. Eu fiz campanha de oração, eu busquei ajuda, eu fiz muitas coisas para tentar salvar. Eu lutei muito por esse casamento. Por isso que ele chegou tanto tempo. Então, as irmãs oravam por mim. Elas me abraçaram, elas me acolheram. Então, Deus foi fundamental para me dar a força de sair desse relacionamento e também de me manter viva depois. Porque eu falo que eu sou uma sobrevivente. E eu só não caí numa depressão profunda. Eu tenho certeza que foi por conta da minha família, dos irmãos que oraram por mim e a terapia que me ajudou também. Eu respondi. Olha só que importante, né, Pri? O que ela falou aí, a base familiar, terapia, e ajudou muito, e eu recomendo terapia para todos, com certeza. E, querendo ou não, você acabou tendo até um trauma religioso, que não é um assunto para a gente falar hoje. Mas é um assunto também que a gente pode abordar depois, né, Priscila? E a gente pode até chamar a Cristiane, até mesmo para falar sobre esse assunto. Infelizmente, né, na igreja, acaba tendo
como se diz, uma disciplina errada, vamos dizer assim, ver um lado da história diferente. Às vezes pode ser que o líder da onde você, né, estava olhou só para o lado da pessoa narcisista e não olhou para o lado da vítima, né? Que nem a gente fala, né? Você acabou sendo em vez de ser a vítima, ser a culpada. Então, assim, infelizmente, esse conhecimento precisa chegar até as igrejas. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque pastores não sabem o que é isso. Pastores não sabem ainda lidar com esse tipo de coisa. E agora ficou só eu aqui falando. Eu acho que caiu a live para as duas, gente do céu. Mas é um assunto Não, caiu muito não. interessante. Não caiu, não? Não, é só a tela mesmo. Ah, tá. E Só então é mudou um a tela. assunto muito interessante que realmente a gente precisa mesmo falar sobre isso, viu, Priscila? Porque acaba tendo uma injustiça dentro da igreja, porque a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de acolhimento. E o que fizeram com a Cristiane, se ela não fosse uma pessoa resiliente, uma pessoa que estivesse ali sendo cuidada pela família, estruturada e cobrida de oração por pessoas que gostavam, que gostam dela, pode ser que hoje ela não estaria aqui falando conosco, e realmente ela estivesse numa depressão profunda. Graças a Deus, Cristiane, que você conseguiu, você deu a volta por cima, está dando a volta por cima, porque eu sei que tudo é um processo, e você está aqui. Mas quantas pessoas que não conseguem chegar como você chegou? Ela realmente se enfia numa depressão, não sabe procurar uma terapia, não consegue procurar uma ajuda, não tem um apoio familiar, não tem um apoio espiritual, e você, querendo ou não, mesmo você não tendo um apoio espiritual na onde você estava, você teve um apoio espiritual da sua família, do pastor da sua família, que você tem um seu irmão que é pastor. Então, você teve esse apoio espiritual do lado dele. Então, graças a Deus por isso, né? Aqui tem uma pergunta que está escrita assim: olá, Priscila, a todos, fortes, testemunhas de Deus. Aí, aqui, o narcisista é hereditário? Aí tem mais uma pergunta. E uma pessoa que convive com o narcisista há muitos anos pode se tornar também futuramente um narcisista? Era isso que eu ia até falar para você aquela hora, eu até marquei aqui, que a pessoa que vive junto com o narcisista, ela pode espelhar, né, Priscila? Pode começar a ter alguns, não que ela é, mas ela pode começar a ter alguns traços. E a pergunta que caiu bem no que eu estava pensando para te perguntar, aquela hora que eu falei que tinha esquecido. Então, ó, o narcisista é hereditário, primeiro? Sim e não. Tudo é uma decisão, né? A gente tem que entender isso. Porém, é o que eu falei, quando uma pessoa. Não é uma sentença, né? Não é uma sentença. Meu pai era narcisista, então eu vou ser narcisista. Porém, quando uma pessoa é narcisista, é o que eu disse, com certeza tem alguém da família direta, né, dele que é narcisista. Ou o pai, ou a mãe, ou o vô, a avó, ou o bisavô, bisavó, tem alguém de vínculo próximo familiar dele, tá? Por isso que envolve questões espirituais também, porque a gente sabe dos demônios familiares, né? A gente está numa live cristã, então a gente tem abertura para poder falar sobre o assunto. E também existe essa questão cultural, ele foi ensinado a ser daquele jeito. Né? Para ele é normal ser manipulador, ser controlador, certo? Então, assim, não é que é hereditariedade porque o pai era, então é um fato que o filho vai ser, mas existe uma probabilidade maior dele ser. Porém, não necessariamente também que ele existe uma probabilidade só dele ser um narcisista, mas existe uma enorme probabilidade dele ser vítima do narcisista, certo? Então, se ele é um filho de narcisista ou filho de uma narcisista, ele tem uma predisposição maior a ser vítima também, tá? Muito grande, uma predisposição muito grande. Por quê? Porque ele recebeu aquilo, né? Aquela migalha, aquela miséria de amor, então ele sai para a vida achando que aquilo que é amor. Então ele encontra uma pessoa que é narcisista e ele recebe aquela migalha de amor e ele acha que tá tudo bem, tá normal, eu é que sou o problema, eu é que não sou digno de ser amado.
Então faz sentido na cabeça dele ser controlado, ser manipulado, ser humilhado, rejeitado o tempo todo, porque na infância ele viveu isso, certo? Qual foi a outra pergunta aí? Aí aqui, ó. E uma pessoa que convive com o narcisista há muitos anos pode se tornar tornar um também futuramente? Tá. Não porque ninguém se torna narcisista, né? Do dia para a noite. A pessoa ela desenvolve o transtorno de personalidade narcisista. Porém, ela pode passar a ter características, sim, como eu disse, todos nós temos, mas ela pode passar a ter características mais, como que eu posso dizer, mais intrínsecas nela, mais pesadas, porque ela conviveu com o narcisista, principalmente por conta do espelhamento que a Andrea estava falando, né? A nossa capacidade que tem de espelhar o outro. A gente evolui, né? A nossa raça, né? A humanidade, ela evolui através do espelhamento. Então, eu vejo um comportamento, eu imito esse comportamento. E isso é inconsciente, tá? Mas você pode ver aí, por exemplo, uma moda lança um tipo de corte de cabelo, todo mundo começa a usar aquele corte de cabelo, né? Uma marca de tal coisa, né? Um desenho, todo mundo começa a assistir ou a comprar aquele produto. Por isso, é um espelhamento. É o que está na moda, que está em evidência, as outras pessoas, elas em cadeia, elas acabam ali fazendo também, imitando. Então é normal, mas não é bom, não é saudável. E uma característica que a vítima pode desenvolver de questão narcisista é ficar no papel de vítima, tá? Por exemplo, ela é ali uma presa, né? Uma vítima. Eu não gosto muito dessa palavra vítima, mas vamos lá, vamos continuar assim. A vítima ela está sendo ali abusada, lembrando que abuso não é só em questões sexuais, mas abusada constantemente, né? Psicológico dela, o financeiro, porque existe uma questão muito presente no abuso financeiro em relação a narcisistas, tá? Então ela está sofrendo aquele constante abuso. Quando ela percebe que o outro que é mal, que ela não está fazendo nada de errado, que ela não merece aquilo, existem muitos que se acomodam a essa posição. Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Vai falar por aí que eu falei que a vítima do narcisista é narcisista também, não é isso? Tá? Mas existem muitas vítimas que elas se acomodam naquele papel e elas não assumem o controle. Então, para ela passa a ser confortável ser a vítima, porque ela também está sendo vista por alguém. Ela também está sendo evidenciada de alguma maneira sendo vítima. Então, essa carência que ela tem, que faz ela ser uma vítima do narcisista, ela, de certa forma, ela acaba sendo suprida, estando no papel de vítima também. Então, é um negócio insano, gente, tá? É um negócio completamente insano, que envolve mente, né? Uma coisa doida, um transtorno, mas envolve também questões espirituais, né? E só para emendar aqui, a Cris falou sobre machismo na igreja, né? Sim, inclusive, além do machismo, existe muito narcisismo dentro da igreja, tá? Muito. Nossa, demais. A gente pode falar sobre isso numa live também, André. Né? Tem muitos pastores narcisistas. Demais, demais, tá? Demais mesmo. Gente, em alguns momentos, eu dou risada que a Cris estava falando, eu não tô debochando da história dela, não, tá? Quem me conhece sabe que eu sou muito espontânea, né? Mas é porque ela tá falando e é engraçado, porque é tudo igual. É tudo igual, é um padrão. Se você pegar 10 pessoas que se relacionaram com narcisista, elas vão contar as mesmas histórias. Certo? Lógico que vão ter situações diferentes, mas é tudo igual o modus operandi deles. É uma coisa surreal, sabe? Então, é por isso que eu acabo dando risada aqui, porque eu vou lembrando, eu vou. Nossa, é muito interessante, gente. É fascinante a mente deles, de tão insana que é. Né? Vou deixar uma pergunta aqui para a Cris. Você enxergou materialismo nele? Bom, como é que eu posso responder isso aí? De forma, não sei se vou responder exatamente o que você está perguntando, mas para você ter uma ideia, quando eu comecei o namoro, eu tinha um carro que ganhei dos meus pais quando eu fiz 18 anos, tinha meu escritório, tinha minhas coisas, tinha minha independência. Quando eu me separei, eu tinha um fogão, um forno elétrico e um tanquinho. Nossa. Eu acabei a pé, sem nada, sem saúde emocional, a vida financeira, um lixo, dívidas e problemas a mais de metros. Tudo que era bom era compartilhado, né?
Tudo que era ruim era só meu. E eu não tinha força para lutar contra isso. Então eu fiquei com dívidas para pagar e o bonito saiu com tudo. Meu Deus. Como eu te falei, eu não tinha acesso a nada dele em relação à olerite, em relação a coisas, pagamento das contas de casa. Ou era a base de briga, tipo assim, viu, tem que pagar, porque senão os juros é absurdo. Ou eu cansava e eu mesmo pagava. Então, assim, eu comecei a entender que aquele cara trabalhador, dinâmico, esperto, ele só começava, ele nunca terminava nada. Então, parecia que ele era o cara maravilhoso, só que ele só começava e não terminava. Então, assim, acredito que sim. Porque tem hora que você não para pensar nessas coisas. Aí, quando você vai falando, você vai caindo na ficha. Então, eu comecei bem, terminei bem mal. Como eu saí da casa, na época eu queria paz. Não, eu quero paz. Então, não fiz questão de dividir as coisas, até porque eu ficava com dó de cair na casa, como é que vai fazer as coisas. Resumindo, ele ficou com tudo e eu voltei para casa dos meus pais. Meu Deus, é até pesado de falar assim, mas dormi numa cama cedida pelos meus pais. Eu lembro que minha mãe comprou um guarda-roupa para mim. Aí você fica assim, caramba, o que aconteceu? Onde eu me perdi? Eu tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida. E acabou com tudo. Acabou literalmente com tudo. E era tanta manipulação. Para você ter uma ideia, quando eu me separei, eu tinha um carro, o meu primeiro carro. No meio do caminho, a gente comprou um outro carro, tivemos 2 carros. Aí, na época da construtora, eu vendi o meu carro que eu tinha no início para poder pagar pedreiro, tudo assim. Bom, já ele precisava do carro, eu precisava pagar ele, a gente fez esse acordo. E no final das contas, a gente tinha um carro que valia 32 mil. No final das contas, eu descobri que ele já tinha vendido o carro, disse que vendeu por 20 mil, usou como desculpa uma dívida que tinha no nome dele, falando que era culpa era minha. Debaixo de briga, consegui 5 mil reais do carro que valia 32, que a entrada quem deu fui eu. Então, praticamente, eu não peguei nem a entrada que eu dei quando eu comprei o carro. E eu tinha aqui os comprovantes que mais da metade do carro quem pagou fui eu. Mas desse carro de 32 mil, eu peguei 5 mil debaixo de briga. E ele vendeu esse carro que eu só descobri porque eu perguntei para a pessoa que eu achei que estava comprando. Eu falei para ele, fulano, por acaso você está interessado em comprar o nosso carro? Não, querido, eu já comprei, já paguei à vista. Resumindo, saí com a mão abanando, literalmente. E era assim, tá? Para os outros, nossa, que cara maravilhoso. Vai fazer um churrasco? Deixa eu trazer 2 picanhas. Deixa eu trazer isso. Tudo ele era grandioso. Vestindo roupa cara. Fazendo parecer que era maravilhoso. Mas as contas de casa não eram pagas. Os compromissos não tinham. Não era um cara provedor que bancava. Ele fazia... Não é que ele não fazia compra, ele fazia compra. Mas para pagar essa compra, quem pagava no final das contas? Adivinha? Então, no final das contas, ele levou tudo. E a minha sanidade mental, a minha vida do modo geral, e eu voltei para casa com a mão na frente, outra atrás, e força para viver. Eu confesso para você que dói muito, porque eu sei que era para eu estar bem. Hoje eu passo vergonha com os clientes, que eu tenho muitos clientes ainda com serviço atrasado. Minha vida virou uma bola de neve. E é uma reconstrução que demora para você se levantar. Então, você pensa assim, nossa, mas por que você ainda está... Não, hoje eu tô bem. Lógico que você se emociona porque você lembra de tudo que você passou. Mas você para pensar assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? A gente não quer aceitar que viveu isso. A gente não quer acreditar que foi tão inocente para tanta coisa. E não existe, né? Só um tá certo, só um tá errado. Não é isso. Eu não sou perfeita, tá longe disso, não é isso.
Mas quando você começa a observar todos os detalhes do que você vive, do que você viveu, eu falo para você, não tem aquela história do trem? Se você perceber que pegou o trem errado, desça o quanto antes. Porque para você voltar a dar trabalho. Então, é uma pessoa que vive de aparência. Parece que é uma pessoa extraordinária, mas infelizmente eu lamento, sabia? Porque essas qualidades que ele tem, eu falo assim, é uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso também. E por quê? E sabe uma pergunta que eu fazia muito? Eu falava, viu, por que você faz isso comigo? O que eu fiz para você? Aonde está o erro? Fala para mim que eu quero entender para corrigir. Mas a resposta era sempre assim, você sabe que está errando. Você sabe o que está fazendo. E eu não sabia. E eu ficava tentando descobrir, porque eu ficava na minha cabeça, eu tô errada. Eu tô fazendo errado, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mulher, o que tá acontecendo? Eu ficava querendo procurar solução para entender onde eu estava errando. E ele não falava onde eu estava errando. E hoje eu entendo que não é que eu estava errando, é que ele tinha essa sede de me destruir. Quantas vezes eu ouvi, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua família, eu vou te colocar na lona. Imagina se eu ouvir isso da pessoa que você dorme, da pessoa que você casou. E eu falava, por que você fala isso para mim? E ele falava, eu vou destruir você, eu vou te pôr na lona, você vai ver, eu vou destruir sua reputação. Ele falava tudo isso para mim. E eu ficava, meu Deus, quantas vezes eu dormi no sofá, dormi na cozinha. E quando ele estava com a crise dele lá, ele quebrava as coisas dentro de casa. E eu sofria tudo calado, porque eu tinha medo de contar para minha família. E depois ele se resolveu e ficar aquele climão. E aí eu ia guardando tudo para mim. É, eu já emendo uma resposta para outra. São muitas camadas para falar. Tem Mas que fazer a segunda parte, né, Priscila? A gente já tá, olha, com 1h16 aqui, dá até medo de cair, porque tá muito boa essa live, gente. Nossa. Tá, Olha, tá. me mandaram. Eu acho que a gente precisa continuar ela mais uma vez, viu, Priscila? Ó, me mandaram uma pergunta aqui, né, no privado, pelo meu WhatsApp. Inclusive, eu coloquei aí nos comentários aí, tá, gente? Se você quiser mandar sua pergunta e não quiser se identificar, pode estar colocando aí, tá bom? No meu WhatsApp que eu mandei para vocês. Alguém me perguntou assim, por que o narcisista idealiza a esposa perfeita? Ele cobra isso o tempo todo e quando ele trai, é sempre como uma pessoa, entre aspas, ela colocou, inferior àquilo que ele tanto cobrou. Bom, enfim, tem algo muito sério no narcisista que chama-se suprimento, tá? Tudo que o narcisista faz de bom para você, ele tá te alimentando e tá te dando suprimento para te iludir, para deixar você apaixonado, apaixonada e tal. Só que depois ele tira o seu tapete e ele cobra esse suprimento. Então é ele que vai ter suprimento agora. Tá? Ele vai fazer você pagar muito caro o suprimento que ele te deu. Então, aí já inverte. Tudo aquilo que ele faz de mal é suprimento para ele nesse caso, certo? É muito comum, gente, para ser sincero, duas características intrínsecas do narcisista que eu, sinceramente, eu nunca vi narcisista não ter essas duas características, que é a mentira, tá? Que não tem como, é falsidade, é manipulação, então tem mentira. E a traição, tá? Conjugal, o narcisista que tá, né, em relacionamento amoroso. Então, quando a moça pergunta, né, que mandou a mensagem falando por que sempre com uma pessoa, entre aspas, inferior, talvez ela quis dizer, ele não é uma pessoa que não é tão bonita quanto você, né, não é tão, né, não tá à altura, vamos dizer assim, né, chulamente falando aí. Olha, exatamente por conta do suprimento, tá? Porque ele vai te humilhar, ele vai mostrar para você que você não é nada, que você não é ninguém, e isso vai encher o ego dele. Principalmente o narcisista grandioso, tá? O grandioso e o maligno. Eles vivem de ego, um ego inflado muito grande. Então, eles precisam sempre inferiorizar as outras pessoas. E existe N ferramentas. E a traição conjugal é uma dessas ferramentas. Tá? E geralmente sempre com uma pessoa que não é tão, né? Não está à altura, vamos dizer assim, do cônjuge. Certo? Então, ele faz isso de propósito. Não é só por isso que ele trai, tá? Existem outros motivos. Se você quiser, compra o nosso livro, daí você vai saber. Né? Mas existem outros motivos pesados, inclusive, tá? Mas assim, uma característica muito intrínseca, tá? Muito presente no narcisista, a traição, certo? Lembrando que existem vários tipos de traição,
Traição não é só a relação física, né? Mas é muito comum isso. E um dos motivos é esse, porque ele quer inferiorizar a outra pessoa, ele quer humilhar ela, ele quer falar para ela que ela não é tão boa quanto a outra que é, entre aspas, né, inferior a ela. Olha só, se você pega uma pessoa que não é legal, uma pessoa que não tá bem ali e tal, vamos dizer, esteticamente, qualquer tipo de coisa, e ele vai e trai você com essa pessoa, o que ele quer dizer? Você é menos que essa pessoa ainda. É isso que ele quer dizer para você. Então, quando ele vê você acabado, arrasado, ele vai assim, nossa, que legal, olha, tá sofrendo por causa de mim. Ego, 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 vem mais ego, ego, ego. Infelizmente é isso, tá? Infelizmente é isso. Porém, é praticamente quase impossível ele admitir que traiu a vítima, tá? Você pode estar ali com provas ali, fotos no celular, põe um detetive, ele não vai admitir que ele traiu a vítima. Tá? Ele vai distorcer a história, vai falar que você é escandalosa, que você está querendo denegrir ele, ou se for ao contrário, ela, mas ele não vai admitir que ele realmente traiu. No pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa, vai falar que é culpa sua. Traiu por culpa sua. No pior das hipóteses. Mas Você pode parar de falar minha vida aí? Oi? Como é que é? Você pode parar de falar minha vida aí, pelo amor de Deus? Isso que você falou, Priscila, é muito real. Até hoje, é óbvio que ele nunca vai confessar. Mas é igual você falou, você tem print, você tem a prova, e a pessoa tem a capacidade de falar que você é louca. Tem a capacidade de falar que você... Meu Deus! Tem noção, gente? É bizarro demais. É bizarro demais, demais. Quantas vezes eu peguei muitas coisas e ainda eu vendo, tipo assim, eu tô vendo esse copo aqui na minha frente. Mas é inacreditável a forma de como que é cínico, como que é mentiroso, como que é manipulador. Olha, é absurdo, absurdo. E traições de várias formas mesmo, viu? Várias formas. Se eu fosse listar aqui, eu nem sei quantos tipos de traições que eu vivi. E acho que é até um básico, que é você falar mal do seu cônjuge para alguém. Só isso aí já é um ponto muito forte. Fora outras mulheres, você vê a pessoa pagando para mulher de internet mandar foto nua. Tipo assim, coisas absurdas que você fica assim, como assim, gente? Como assim? É tenso. Pesado, né? Infelizmente. Exato. A questão sexual, ela envolve questões de poder, né? E também não só questão de poder, ela envolve também questões espirituais, né? Volto a dizer aqui, é uma live cristã, então a gente pode falar isso. Eu não vou falar aqui o que envolve, porque senão a gente vai ficar aqui 3, 4 horas. Mas envolve muitas questões de controle, de poder, de domínio e questões espirituais. Então, é quase fato que o narcisista ele vai trair, porque ele tem essa questão direta com o sexo. Tá? Então, ele usa isso como ferramenta, de diversas formas, tanto para se suprir, quanto para punir o parceiro. Então, volto a falar, se você quer saber mais, você adquira nosso livro, porque eu também não vou ficar falando aqui o tempo todo de graça, não. Brincadeira, gente, tá? Mas é basicamente isso. Andréia, adorei esse papo aí, finaliza aí para nós, porque eu tô morrendo de medo de cair essa live aqui, tão boa que ela tá. Tá maravilhosa. Gente, Pri, eu quero agradecer a Cristiane, né, por ter disponível esse tempo de estar falando conosco sobre essa relação abusiva que ela viveu. Mas eu quero dizer para você, Cristiane, que eu também vivi uma época, um relacionamento assim, saí com a mão na frente, outra atrás, e eu posso te dizer e depois que eu consegui me libertar, o Senhor me deu tudo novo. Você sabe, você me conhece hoje, como a vida de Jó, ele deu em dobro, né? Tudo diferente. Eu creio que o Senhor vai te dar tudo novo, né? Em dobro, melhor, e que você possa, agora daqui para frente, prestar atenção, né? Quando for, eu sei que você já está se relacionando, né? Eu espero que seja uma pessoa muito melhor, em nome de Jesus. E eu sei que tem tudo para dar certo. Você pode mudar a sua história. Só que já mudou a sua história porque você procurou ajuda. Você está fazendo tratamento, terapia, tem ajuda familiar, espiritual. Então, tem tudo para dar certo. As coisas que ficou lá atrás já diz passado, ó, ficou no passado, deixa lá.
Esquece ela no passado, começa a viver o presente e futuro, que vai ser muito melhor. Eu tenho certeza disso, muito melhor. Então, eu creio que você é capaz, tem a capacidade de vencer e ter uma superação enorme em todos os sentidos, financeiro, familiar e espiritual. Então, isso daí somente foi para te fortalecer, foi um aprendizado na sua vida. Então, eu creio que você vai poder ajudar outras mulheres através do seu testemunho, porque você viveu, né, essa live que nós estamos fazendo, querendo ou não, você está contando o que você viveu, mas através dessa história sua, você está ajudando mulheres a identificar relacionamentos abusivos. Então, você vai ser instrumento de ajuda para muitas mulheres nessa questão. Então, eu quero te agradecer, né? Eu quero agradecer a Priscila, quero dizer também que nós estamos aqui para estar ajudando pessoas que precisam, né? Eu sou psicanalista, terapeuta cristã, então, o meu Instagram, quem não me segue ainda, que possa me seguir, Psi, _ Andréia Rodrigues. Lembrei agora, hein, Priscila? Que legal! Então, nós estamos aqui, nós fazemos atendimento online, presencial. Eu ainda não tenho meu e-book, eu ainda não tenho meu livro, mas eu vou ter, em nome de Jesus. Já está aqui nos meus planos. E agradecer a todos que participaram e que vão participar. Gente, compartilhe essa live, compartilhe, porque essa live muitas pessoas precisam ouvir, precisam ter esse conhecimento. E nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, vamos voltar a falar com a Cristiane, caso ela queira também. E é isso daí. Eu quero agradecer. A Cris também, ela tem um e-book que ela fez, viu, Priscila? Em relação a isso, e ela quer falar, então a gente vai dar a oportunidade para ela também estar falando e fazendo os seus agradecimentos finais. Ô, Cris, primeiro fala o seu arroba, o seu Insta, para eu já escrever nos comentários aqui. É @Cristiane Teixeira Correia. É o meu nome completo. Cristiano Teixeira. Pode falar, querida. Isso. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de poder trazer um pouquinho da minha história. Você fica um pouco com receio, com medo, como é que vai ser você falar a sua experiência, mas só de ouvir de outras mulheres que eu tenho ajudado de alguma forma, isso já me ajuda muito a entender que é um propósito de Deus também para ajudar outras pessoas a sair desse tipo de relacionamento e, melhor do que isso, identificar. Como a Andréia falou, eu fiz um e-book. Eu vou até deixar depois nos comentários, eu deixo aqui o link, que é Sobrevivente, reconstruindo a vida após o abuso. Deus transforma as lágrimas em força. Então, é um caminho de fé e esperança para quem quer recomeçar e viver com liberdade. Aqui são 8 capítulos que eu falo um pouquinho de um relacionamento abusivo, eu falo um pouquinho da minha história. Então, eu tenho certeza que vai ajudar alguém que lê esse e-book. Tenho certeza que vai abrir os olhos. Eu tive um feedback de uma irmã da igreja, uma senhora, e ela falou assim: Cris, enquanto eu lia seu livro, me veio tanta coisa, e ela conseguiu identificar esse tipo de narcisismo na família, não só no marido. E ela falou assim: como eu sempre fui muito pé firme, eu não deixei ele me manipular, mas agora eu fui entendendo que ele tentava me manipular. Olha só. E já é uma senhora com muito tempo de casada. E ela foi identificando traços narcisistas na família. Então, esse livro já tem ajudado muitas pessoas. E eu fico feliz quando eu recebo feedback de pessoas falando: Cris, obrigada. E muita gente que nem imaginava do que eu passei. E quando a pessoa abre os olhos e entende, porque foi o que eu fiz no início. Eu descobri o narcisismo e fui atrás de informação. Foi aonde eu descobri e onde eu aprendi sobre isso. Então, eu quero deixar meu agradecimento a Priscila, a Andréia, todos que estão aqui assistindo, que vão assistir depois, por esse momento de fala. E tudo que eu quero, não quero expor ninguém. Eu quero contar a minha história e ajudar pessoas a serem libertas, pessoas a serem felizes, porque nós merecemos ser amadas e cuidadas. E, infelizmente, muita gente está vivendo preso e às vezes nem se dá conta de como isso. Então, agradeço a todos vocês por estar deixando eu falar e que sintam-se abraçados. Sintam-se abraçadas todos, porque
nós temos um pai que nos ama, que cuida da gente. Amém. Glória a Deus. Por isso que se não é ele, a gente é perdido, a gente é vítima e também é abusador de todas as pessoas, né? Porque né, ninguém é santo também, né? A gente também vacaia, né? Gente, eu vou deixar aqui para vocês. Eu deixei nos comentários aí a dica de uma série. É Dirty John, tá? Uma série, ela tem na Netflix, uma série muito boa. A primeira temporada, a segunda temporada, ela já foge um pouco o tema, né, do assunto, mas a primeira temporada, ela é muito boa e ela fala diretamente, exatamente sobre narcisismo, tá? Inclusive até sobre esse abuso financeiro do narcisista. Então é um rapaz que se aproxima de uma mulher mais velha e ali ele acaba conquistando ela, né, e dando bote, né? Mas é uma série muito boa. Tá? Vou deixar de indicação aqui para vocês também, meus livros, aquelas, né? Vou deixar de indicação. É esse livro aqui, que é Autoterapia Cristã, tá? Por enquanto, você só consegue comprar ele pela internet. Os outros eu tenho aqui disponível, que é Demônios Hereditários. Isso aqui está muito ligado à questão do narcisismo, tá? Eu preciso de um desses sempre, não tenho ainda. Tá faltando aí na sua estante aí. O Narcisismo e a Visão Espiritual, que eu já mostrei para vocês. E o Cansei de Ser Marta, que ele fala sobre a ansiedade. Esse livro aqui é para todo mundo, tá? Esse livro aqui, Deus me deu ele, escreveu para mim. O Senhor escreveu para minha ansiedade. Então, não adianta falar, eu não sou Marta, não, eu sou Maria. Não, todo mundo é Marta, tá? A gente tem que aprender a largar um pouco de ser Marta para entender, né, o propósito de Maria. O propósito de Maria não é só estar aos pés de Jesus, tem muitas coisas aí embutidas aí, certo? E logo, logo estarei também lançando o Cansei de Ser Pisado, tá? Cansei de Ser Marta e também vai sair o Cansei de Ser Pisado. Ia ser outro nome aí, né? Mas não ia ficar muito legal, não. Então, Cansei de Ser Pisado é melhor, né? Ia ser Cansei de Ser Otário. Daí meu marido falou, isso não é legal para falar na igreja. Então, vai ser Cansei de Ser Pisado. Certo? Gente, adorei estar com vocês, né? Deixei aí o contato nos comentários. Quem quiser, se bem que eu acho que depois troca, mas eu coloco lá de novo. Quem quiser estar entrando em contato comigo, Andréia, coloca o seu contato também nos comentários depois. Cris, coloca também lá seu contato, se você quiser, seu arroba, tudo, porque às vezes some os comentários, né? E para quem quiser também fazer cursos na área da terapia, tá? Para ser terapeuta ou psicanalista cristão, tá? Pode estar aí também acessando o meu site, que é Instituto Priscila Domingos. Lá você vai saber mais sobre os cursos que eu dou, que você não precisa ter faculdade para poder estar fazendo eles, para poder estar trabalhando na área da terapia e da psicanálise. Gente, adorei essa live, gostei demais. Muito obrigada, Cris, pelo convite. A Andréia convidou você e você pronto atendeu aí. Muito obrigada mesmo. Live enriquecedora. Não, eu acho que ela não contribuiu só para quem está assistindo, mas para a gente também que está participando. Para mim, pelo menos, ela contribuiu muito. Valeu muito. E uma pessoa ali comentou ali nos comentários e falou assim, mulher guerreira. Realmente, mulher guerreira. Porque para aguentar essas coisas, né? E depois sair bem, sair curada, né? Sair firme em Jesus, tem que ser guerreiro mesmo, para não desistir. Porque muitos desistem no meio do caminho, né? Não é fácil, só você sabe, né? Na hora que deita no travesseiro, as lembranças, as memórias, os prejuízos que ainda ficaram. Mas Deus é contigo, querida. Tá bom? Deus abençoe. Pri, tá bom, gente? Oi, pode falar? Tem só um comentário aqui de uma pessoa, a Eliane. Ela colocou assim, meu Deus, parece que estou vendo o filme da minha história dessa mulher com poucas diferenças. Olha só, tá vendo, Cris? Como que é importante? E eu quero aproveitar também que eu esqueci, gente. Mês de outubro, outubro rosa, mês de prevenção, né, do câncer do colo de útero, de mama. E a gente sempre está falando sobre a saúde da mulher, que esses problemas emocionais também podem causar uma doença dessa, né? Que é o câncer. Mas, falando sobre isso, eu e a Priscila, nós também, se precisarem de palestra, nós estamos disponíveis para estar palestrando também nas igrejas, em empresa, aonde for necessário, nós também palestramos, né, Pri? Sim, não só separadas, juntas também, né? Sim, sim. Juntas também. Sim, Exatamente. muito legal. E eu e a Priscila, gente, graças a Deus, a Priscila foi minha ovelha e hoje nós somos, além de ser todas somos amigas, e ela já foi minha professora também, minha mentora,
Gente, esse curso da Priscila, se você não fez, mesmo que não queira atuar, é muito bom fazer para se entender um pouco, né? Entender um pouco sobre a terapia, psicanálise, sobre os comportamentos. Então, assim, eu falo com base, experiência própria, que eu me formei também no Instituto da Priscila, e foi uma das pessoas que também me deu um empurrão. Eu já tinha começado e ela me empurrou, e estou aqui também, graças a Deus, e pela vida dela, que me incentivou bastante. Então, nós nos tornamos amigas, companheiros agora de podcast, né? Estamos aqui uma vez por semana juntos e palestrar juntas também, né, Priscila? Isso aí. Isso aí. Eu dei um empurrão, mas foi um empurrão bom, tá, gente? Não foi um empurrão ruim, não. Gente, bom sábado para vocês. Deus abençoe vocês. Uma boa tarde. Para você que está nos assistindo, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos live aqui, ou no meu perfil, ou no perfil da Andréia, ou no das duas, ou no meu canal do YouTube, que é o mesmo @, né? Mas ou às sextas-feiras, às 3 da tarde, ou às 11 da manhã no sábado, mas a gente está sempre ali com assunto. Inclusive, o Outubro Rosa também estaremos trazendo aí para vocês sobre doenças psicossomáticas das mulheres, né? Para a gente poder entender um pouco a saúde da mulher, a saúde física e a saúde mental da mulher e a espiritual. Tá bom, pessoal? Meninas, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Adorei estar com vocês. Deus Beijo. abençoe. Beijo, tchau. Tchau, tchau.